Aqui nós temos um outro elemento do sistema Tiptronic, que aliás é o elemento principal do sistema, também são sinais de entrada, que o módulo da transmissão, o módulo de controle, ele vai pegar a informação da placa Tiptronic, então da placa dessa alavanca, é uma alavanca especial, para que ele possa gerenciar a transmissão da maneira como o motorista deseja. Essa alavanca, diferente da alavanca normal, do câmbio automático normal, ela consta de dois trilhos. Esse trilho da esquerda aqui, ele é o trilho da condição de direção automática, então, da transmissão. Então, nesse trilho da esquerda, nós temos as posições parking, né? Posição reverse, posição neutra, posição drive e as posições limitadoras de marcha, né? Até a segunda marcha. Então, esse trilho aqui é o trilho da mudança automática. Então, quando o motorista escolhe dirigir o carro com esse trilho da esquerda, ele está deixando o trilho, está deixando a transmissão fazer a mudança de marcha automaticamente. Tá? A partir do momento em que ele passa para o trilho da direita, então esse trilho da direita é o trilho da mudança manual. Então ele passa a receber agora comando do motorista. Então o módulo de controle agora, ele, através de um sensor localizado aqui dentro na placa Tiptronic, ele vai informar o módulo que o motorista passou para o comando manual. E agora o módulo vai fazer as mudanças de marcha, então, baseado no que o motorista acionar. Então se o motorista levar a alavanca para frente, toda vez que ele leva a alavanca para frente, existe um sensor na plaquinha Tiptronic que indica ao módulo que deve ser feita uma mudança ascendente. Quando ele levar a alavanca para trás, um outro sensor de mudança descendente vai informar isso para o módulo e o módulo vai fazer então a mudança, vai reduzir então. Então, o Tiptronic propriamente dito aqui, ele possibilita ao motorista dirigir de maneira esportiva, quer dizer, com o carro na mão. Então ele vai fazer a mudança de marcha agora, e não mais o módulo. Então, o módulo faz baseado no comando do motorista. Então, isso possibilita uma condição de dirigibilidade muito mais elástica para o motorista. O motorista passa a ter o carro na mão. Ele passa a fazer as mudanças da maneira como ele deseja. Eliminando aquele antigo mito, né, de que a transmissão automática somente muda automaticamente as marchas e não dá a sensação de esportividade para o motorista. Então, nesse caso, o módulo só vai obedecer um comando do motorista agora, fazendo as mudanças de marcha de acordo com a intenção do motorista. Quando ele passar a alavanca para o trilho da esquerda novamente, o módulo volta a fazer as mudanças de maneira automática. Então aqui na alavanca, aqui no quadrante, aqui nós temos o trilho esquerdo e o trilho direito. O trilho esquerdo é para o modo de mudança automático, então eu tenho a limitação da posição da alavanca. E lá no painel, enquanto o trilho esquerdo estiver selecionado, nós percebemos que a alavanca, lá a indicação do painel, que está sempre em comunicação o painel com o módulo da transmissão, ele vai informando a posição da alavanca para o proprietário, para o motorista. Então aqui no momento em que a gente faz a mudança para a posição Tiptronic, eu trago a alavanca para a direita, o sensor de modo que fica localizado na plaquinha do Tiptronic, ele vai fazer a alteração da informação no painel para o motorista saber que agora ele está em mudança manual. Então a partir do momento que eu começar a fazer as mudanças ou para cima ou para baixo, nós vamos ter uma indicação de mudança de marcha no painel assim que o carro se movimentar. Então nós vamos remover a alavanca agora. Aqui nós temos umas travas para ser removidas. Tirar então a moldura. E aqui nós temos a plaquinha Tiptronic, né? Então essa plaquinha, ela é que faz toda a diferença no sistema. Então, ela vai montada por baixo da moldura da alavanca. Nós vamos remover a placa Tiptronic, e nós vamos perceber o seguinte: vamos remover a segunda moldura, e nós percebemos que na base da alavanca, então junto com a alavanca, então no mesmo movimento da alavanca, nós temos uma plaquinha imantada aqui, ó. Nós temos um ímã
Esse ímã, toda vez que eu movimento a alavanca na posição drive, esse ímã acompanha a alavanca. Então o que acontece? Ele vai correr junto com a alavanca. Então a montagem da alavanca, né? Nós temos a capa que vai por cima, ele vai aqui, e depois, vamos imaginar estando sem a capa, o que vai funcionar aqui? Nós temos 3 sensores aqui, ó, destacados. Então nós temos sensor de modo, que é o responsável pela mudança de condução de automático para manual, Tiptronic. Nós temos o sensor de mudança descendente e o sensor de mudança ascendente. E nós percebemos que, junto com a alavanca, na base da alavanca, nós temos um ímã aqui, ó. Esse ímã, no momento que eu levo a alavanca para o trilho manual, ele corre para a direita junto com a alavanca. E aí ele vai expor, ele vai ficar, o campo magnético desse ímã vai ficar influenciando esse sensor. Então esse sensor, recebendo esse campo magnético, ele vai gerar um pulso, e esse pulso vai ser enviado para a unidade de comando. E aí a unidade de comando reconhece que o motorista quer fazer a mudança para o modo manual de condução. Quando eu levar a alavanca para cima, o ímã vai expor esse sensor de mudança ascendente, ele vai jogar o campo magnético dele para esse sensor, fazendo com que o módulo, ao receber o pulso desse sensor, ele faça a mudança ascendente. Quando eu levo a alavanca para trás, ele já vai expor o outro sensor, que é o sensor de mudança descendente. E o módulo, dessa maneira, vai reduzir a marcha. Então, obedecendo ao comando do motorista. No momento que eu levar a alavanca para o trilho da esquerda novamente, esse ímã vai sair, quer dizer, o sensor vai sair fora do campo magnético do ímã. E aí, ele vai gerar um novo pulso de saída, indicando para o módulo que o motorista deseja voltar às mudanças automáticas, né? Então, junto com nessa plaquinha também do Tiptronic, além de nós termos um amplificador de sinal, tudo mais aqui, nós temos esses componentes branquinhos aqui, são os LEDs que fazem a iluminação da posição da alavanca aqui, em cada posição da alavanca, e o marcha ascendente e marcha descendente do Tiptronic. Então, esses aqui são os LEDs. É lógico que a gente percebe que, em caso de precisar substituir, se queimar algum LED, nós temos que trocar toda a plaquinha Tiptronic, né? Não dá para a gente trocar somente um componente. Um outro componente do sistema, embora não seja exclusivo do sistema Tiptronic, ao se remover a capa da proteção inferior da alavanca, nós percebemos que existe um solenoide aqui. Esse solenoide ele é responsável pelo travamento da alavanca, ou a liberação da alavanca. Então nós percebemos aqui, toda vez que a gente tiver com a alavanca na posição parking ou com a alavanca na posição neutro, que para tirar a alavanca dessa posição, onde o carro está desengatado nesse caso, para obrigar o motorista a pisar no freio, porque senão ele não consegue liberar a alavanca. Então, é obrigatório pisar no pedal de freio nessas duas posições para poder liberar. Isso aí, em termos de segurança, é muito importante. Então, para que se engate o veículo com o motor funcionando, é necessário que eu esteja com o pé no pedal de freio. Assim eu consigo liberar a alavanca. Então, quem é responsável por esse sistema é esse solenoide aqui. Nós percebemos que, ao se acionar o solenoide, então, com o veículo ligado, esse solenoide está travado. Então, ele impede a movimentação da alavanca. A partir do momento que eu pisar no pedal de freio, o que vai acontecer? Esse solenoide sai do caminho, ele desliga e, dessa forma, eu consigo movimentar a alavanca. Novamente. Ao cair na posição N, novamente, o que vai acontecer? O solenoide vai entrar nessa reentrância da alavanca, impossibilitando a liberação da alavanca, a menos que eu pise no pedal de freio novamente. No momento que eu pisar no pedal de freio, esse solenoide vai liberar a garra, possibilitando a mudança para as outras marchas. Então, para exemplificar a diferença entre o sistema Tiptronic e o sistema de mudança automático normal, nós trouxemos aqui duas alavancas, né, de mudança. A do sistema Tiptronic, nós vemos que possui 2 trilhos de acionamento. Então nós temos o trilho da esquerda, que
que é um trilho normal, automático. Então, se o motorista desejar mudança automática, ele deixa nesse trilho. E o trilho da direita, que é o trilho Tiptronic, então ele faz as mudanças manualmente. Com um toque para cima, um toque para baixo, nós temos as mudanças ascendentes ou descendentes. E aqui, essa outra alavanca seria o sistema de acionamento, o sistema de transmissão automática normal, sem o Tiptronic. Então aqui a gente percebe, ele é composto só de um único trilho aqui. É diferente do sistema Tiptronic. Então aqui nós só temos a opção de mudança automática, ok? Nós mencionamos no sistema de transmissão automática que, além dos sensores, sinais de entrada da transmissão, nós também temos os sinais de saída, os atuadores. Quais são esses atuadores? Nós vimos que aqui o chicote da transmissão entra na lateral da carcaça com uma vedação e ele vai para dentro da caixa, então. Aqui nós temos a unidade do corpo de válvulas da transmissão e o chicote, aquela fita sensitiva, a fita condutiva, ela vem e faz a distribuição, faz a ligação em todos os solenoides da caixa. Então nós temos válvulas eletromagnéticas, aqui nessa transmissão nós temos 7 válvulas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 válvulas, e mais o sensorzinho de temperatura que está localizado aqui entre um contato e outro do solenoide. Então essas válvulas solenoides são responsáveis pelas mudanças de marcha, então são atuadas pelo módulo de controle, então são conhecidos como os atuadores. Nós temos solenoides de mudança e solenoides reguladores de pressão. Então esse aqui é o conjunto do corpo de válvula, controlado eletronicamente pelo módulo da transmissão. Esse controle acontece obedecendo aos sinais de todos os sensores que nós vimos anteriormente.